Ela fala, então, sobre a mãe ambivalente, que é aquela mãe que tem um impulso de cuidar, mas ela é tão usurpada desse amor por causa da cultura que ela acaba não conseguindo oportunizar. Tem uma frase do livro que eu uso muito em terapia, que a Clarissa fala sobre isso, que é a seguinte, sobre a mãe ambivalente. As mulheres sempre morreram em termos psíquicos e espirituais por tentar proteger o filho não aprovado. Seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida de sua alma. Então, essa mãe ambivalente é aquela mãe que até tem um desejo de cuidar, mas ela não consegue, porque ela é vencida pela cultura. Já a mãe prostrada, por sua vez, ela não tem força, tá? Então, muitos pacientes que eu atendo trazem esse diagnóstico para o consultório. Ela está chorando tanto as suas próprias dores, olhando tanto para a sua própria dificuldade, que ela é incapaz de cuidar do outro. Eu vou ler um trechinho para vocês que vai representar o que a Clarissa quer dizer com a mãe prostrada, tá? Muita gente talvez se identifique agora, tá? Eu vou chegar nessa parte da gente ser a nossa própria mãe, fazer a nossa própria maternagem. Mas, enfim, o que a Clarissa fala? Quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe perseverante, narcisista, que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que tenha entrado em prostração, forçada por alguma ameaça real de ordem psíquica ou física. Forte, né? E aí tem a mãe criança. E aí tem a mãe sem mãe, que é aquela mãe que não teve ninguém que pudesse guiá-la, que pudesse orientá-la e mostrar o caminho, e mostrar os passos. E também tem um aspecto que eu gosto muito de falar, né? Que todas nós somos também essa mãe criança, ou um pouco dela, porque na realidade a gente não sabe o que fazer, né? Quando a gente é mãe. A gente não sabe o que fazer. Eu, pelo menos, quando eu fui mãe a primeira vez, eu tinha 20 anos. O Jonas nasceu, tipo assim, eu não sei quem era mais criança, se era eu ou se era ele. Então, eu realmente não sabia como mostrar os primeiros passos, né? Porque eu também estava me maternando ainda. E ainda assim, né? Todas nós somos mães e somos também essa criança, ou um pouco dela, porque na realidade, de verdade, mesmo que a gente tenha uma experiência muito legal com a nossa mãe, é diferente. Então a gente vai ter que aprender um novo caminho. E se a gente não tem essa referência do materno, então a gente vai ser uma mãe sem mãe. Mesmo que a gente não tenha filhos, porque a gente não vai saber o que fazer. Então, a sabedoria desse capítulo é que não adianta a gente ficar também fechado em apenas uma questão, em apenas uma verdade, ou seja, porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, aquilo que minha mãe fez, aquilo que minha mãe deixou de fazer. Se a gente ficar só nisso, a gente reduz muito a nossa busca de identidade. Ao passo que, se a gente amplia esse horizonte, a gente olha para isso com um espectro maior, e aí a gente pode ter a ajuda também da constelação para trabalhar um campo sistêmico, a gente consegue ver que, às vezes, aquilo que a gente está dando luz, aquilo que a gente está botando no mundo, que não é necessariamente um filho físico, é um filho de uma outra ordem, e a gente também vai conseguir maternar esse outro filho de uma maneira diferente, se a gente olhar para um prisma diferente. O que eu considero
fundamental aqui e importante é a gente se deslocar dessa mãe real, que por sua vez pode ter sido isolada de suas próprias mães, podem ter vivido num período em que o machismo era muito mais potente do que é hoje, porque, sim, esse movimento feminista tem crescido imensamente. Vamos lembrar, o machismo está aqui e o feminismo estava aqui. Então, ele foi crescendo, o feminismo foi crescendo, ele está ganhando uma força maior, mas o machismo ainda está aqui. A sociedade patriarcal ainda está aqui. Então, essa barreira cultural que as nossas mães viveram e essa barreira cultural que as nossas mães enfrentaram, sem dúvida, é muito maior do que a barreira que nós encontramos hoje.